Excelente dia, FAs, filhos amados. Hoje nós estamos eu estou fazendo a gentileza aqui de fazer o Five Talks para o Rodrigo. O Rodrigo hoje não pôde participar, mas ele vai estar ouvindo e quero honrar a vida dele aqui, porque o Rodrigo, o Senhor colocou esse ministério aqui no coração dele, desse Five Talks, e sempre, toda semana, ele traz ali uma pessoa para contar um testemunho, e grandes coisas, grandes testemunhos a gente tem visto aqui e aprendido com cada convidado que vem aqui em cada final de semana. Nesse final de semana aqui, eu quero apresentar para vocês a pastora Yaline, que é de Cuba e hoje mora no Brasil, e ela, né, vem contar para a gente aqui uma história aqui, testemunhos, o trabalho que ela tem feito aqui, os aprendizados que ela teve lá em Cuba, e eu creio que ela Amém. vai nos abençoar muito aqui. Seja bem-vinda, pastora Yaline. Muito obrigado. O prazer é meu estar aqui nessa manhã compartilhando com todos vocês. Amém. Agradeço a Deus pelo convite do Rodrigo, que ele me convidou já faz mais de 15 dias, né? E eu falei, sim, vou estar aí para compartilhar sobre minhas experiências, amém? Na área da intercessão. E me fala um pouquinho, assim, das suas experiências, né, lá em Cuba e também aqui, né, o ministério da senhora e do esposo da senhora chama pastor Miguelito, não é isso? Isso, isso. Ele já teve o privilégio de estar com vocês, compartilhando. Acho que já há mais de um mês ele esteve aqui compartilhando com vocês, casados há 29 anos, né? Com 4 filhos. E o filho e a senhora, né, os filhos da senhora já estão também ajudando vocês no ministério ou são filhos pequenos? Não, já são filhos já grandes, já. Isaías tem 27 anos, Keren com 23, Keila com 21 e o Caleb, que está com 18 anos. E o que que fizeram, pastora? Por que que foi que, como que vocês vieram, né? Saíram de Cuba e vieram para o Brasil hoje? Parece que estão morando no interior de São Paulo. E o que que incentivou, o que que motivou vocês saírem de lá? E qual que é o ministério, né? O que que vocês hoje fazem aqui no Brasil? Interessante sua pergunta, Everton, porque, e tomando essa pergunta, nós, em nosso canal de YouTube, Pastor Miguelito, temos recentemente um vídeo contando sobre nossa história, o milagre que nos tirou de Cuba, né? Nós moramos em Cuba, na cidade de Havana, e foi um dia que Deus começou a colocar através mesmo da oração, da intercessão. Somos uma família que sempre vamos na presença do Senhor para buscar essa direção de Deus. E desde que o pastor Miguel e eu nos unimos para namorar, Deus falou sobre nações, né? Sempre guardamos essa palavra em nosso coração, que tínhamos um chamado para as nações. Só que esse chamado começou a ser gerado através da oração e da intercessão. Nós morando em Cuba, várias equipes daqui do Brasil iam lá para orar. O pastor Ricardo Robortella, que tem um ministério de clamor pelas nações, ele começou a levar equipes daqui do Brasil para Cuba para fazer as aulas práticas, sabe? Cuba foi o lugar para fazer movimentações de atos proféticos, intercessões proféticas. E nós participamos dessas equipes, participamos de ensinos de escola de clamor pelas nações, e de aí começou a ser gerado mais forte o chamado para as nações, ou seja, que desde Cuba nós começamos a orar pelo Brasil, já oramos pelo Brasil há mais de 30 anos,
e já conhecíamos parte, né, das coisas espirituais que aconteciam aqui no Brasil através do Espírito. E foi um dia que Deus já preparou e falou: chegou o tempo para as nações. Sair de Cuba realmente milagre mesmo, porque uma família de 6 pessoas em um governo que é uma ditadura, é um governo que controla tudo, não é fácil. Tirar um visto, para uma família completa é um milagre. Mas, o pastor Miguelito e eu tivemos a oportunidade de, primeiramente, ano 2018, 19, pisar Brasil por um convite de uma amiga missionária. Ela estava se casando e nos convidou para vir aqui no Brasil. Foi a primeira vez que nós visitamos Brasil e, estando aqui, o Senhor falou conosco sobre o propósito que ele tinha de usar Brasil como ponte para as nações. Aí nós recebemos essa palavra e começamos a orar, buscar a direção de Deus, porque como que uma família completa viria para cá, para o Brasil, sabendo nós, nosso governo, como que era limitado para nós sair de Cuba. Deus nos apresentou um homem de Deus, pastor Sérgio Martins e sua esposa Shirley, da Igreja Batista Renovada, e Deus falou conosco: esse é o instrumento que eu vou usar aqui na terra para cumprir o propósito de vocês nas nações. Aí a gente, conversou com ele sobre, a proposta de Deus para nós e ele, aceitou, falou: "Sim, eu vou ser esse instrumento da parte de Deus, o que que vocês precisam?". E ele se colocou à total disposição para fazer toda a documentação, tudo aquilo que nós precisamos, e aí começou o milagre, porque, família de 6 pessoas leva muitos recursos, recursos financeiros para movimentar 6 pessoas para outra nação não é fácil. Desde Cuba, a óptica, quando nós olhamos para outras nações, a mentalidade é que as pessoas que estão do outro lado têm uma condição financeira, um estado de vida que dá para ajudar. Só que quando, nós, por isso Deus nos permitiu sair, primeiramente o Miguel e eu, para o Brasil, nós percebemos que e começamos a ver outra realidade, que, em outras nações são pessoas também que têm que trabalhar, que têm que ter um desenvolvimento financeiro para também não, para sustentar sua própria família, para sustentar seu ministério, que não era tão fácil assim, né, como a gente pensava. E bom, aí começou todo um milagre a acontecer, nós voltamos para Cuba já com essa proposta, na mesa de vir para o Brasil, mas começaram os desafios, né, de começar todos os trâmites e o principal, a principal preocupação era como levantar os recursos financeiros para nós pagar nossa passagem e tudo aquilo que ia acontecer após desse sim. Mas nós falamos sim e colocamos nosso único recurso que tínhamos, que era nossa casa, uma casa que ela foi um milagre também do Brasil, porque nós moramos em Cuba em uma época, em uma situação extrema, moramos em uma casa bem pequenininha, e aí nasceram todos nossos filhos e foram 12 anos de aí começou minha escola da intercessão. Foi muitos anos de lágrimas, foi muitos anos de choro, porque a situação era uma situação extrema, era uma situação que nem nós conseguíamos morar nesse lugar. Mas um dia Deus tocou o coração de uns pastores aqui do Brasil
olharam para essa situação e eles colocaram um recurso. Se eles tinham um carro para venda e uma missionária que nos conhecia, ela na época estava morando em Cuba, fazendo sua escola prática em Cuba, e um dia ela nos visitou e ela comentou conosco a respeito se nós aceitamos que nosso meio de vida fosse divulgado aqui no Brasil para ajudar a comprar uma casa. A gente falou, sim, pode. E ela levantou pessoas para orar e um casal de pastores decidiu nos abençoar, venderam um carro que tinham recebido como oferta, venderam esse carro e o dinheiro enviaram para Cuba para nós comprar nosso primeiro lar. E na hora que Deus confirmou essa palavra, então Deus falou conosco, aquele recurso que coloquei nas mãos de vocês, agora é hora de entregar para ir para as nações. Então, nós vendimos nossa casa para sair para cá, para o Brasil. Então, resumindo, é isso, nós saímos para o Brasil no meio da pandemia. 2020 foi outro milagre que nos tirou de Cuba, porque vocês sabem que no meio da pandemia tudo parou. Fronteiras fechadas, aeroporto fechado, em Cuba não existe cartão de crédito nem de débito, não tínhamos como comprar as passagens, e Deus começou a conectar tudo, Deus trouxe conexões para Ele cumprir o seu propósito conosco nas nações. Então, de aí começa todo esse milagre a acontecer. Amém. Que maravilhoso. Pastora e Aline, vocês receberam uma palavra, pelo que eu entendi. Você, Sim, a senhora e o esposo da senhora. Do tempo que vocês receberam essa palavra que vocês iriam para nações, até quando aconteceu, que foi 2020, quanto tempo isso. foi isso? Nós nos conhecimos ano 1995, casamos 97, já desde o ano 97 para 98, recém nos conhecemos, Deus falou essa palavra. Então demorou um tempo, acho que foi um período de estamos falando de 98 até 2020, Vinte e estamos nove falando anos. isso. 29 anos. Por que a pergunta? Ela é intencional. Muitos de nós aqui, todos que estão aqui ao vivo, e que aqueles que vão ouvir esse Five Talks daqui a um tempo, que vai ficar gravado pelo YouTube, né? Então, agradecer aqui o nosso amigo Guilherme Soares Oliveira, o Guilherme que está fazendo essa gravação aqui para nós, e ele vai subir para o YouTube do 5AM Global. Muitos de nós, como eu já recebi promessas, mas coisas que ainda não concluíram. E às vezes a gente fica pensando assim, puxa vida, e aí Deus, você não vai fazer? Ah, Deus, é uma palavra que Deus vai me dar um emprego, Deus vai me dar uma casa. Mas já se passaram 10 anos e Deus não me deu essa casa. Aham. O que que a senhora pode falar sobre isso? Né? Quando a gente É. recebe a palavra, esse tempo de De espera, de espera, aguardo. de Isso. espera, de espera. Com respeito mesmo à casa, por exemplo, nós esperamos a promessa de Deus se cumprir para um novo lar 12 anos. 12 anos. Morando naquela situação. E eu falava para Deus, o Senhor está olhando a situação que nós estamos, mas o tempo de espera é longo. Mas o Senhor, ali foi que começou meu maior treinamento na área da oração e da intercessão. O Senhor falou comigo, filha, todo processo de espera é um processo que eu estou trabalhando dentro de vocês. O chamado, a promessa está feita, está decretada nos céus e na terra, mas vocês precisam estar prontos para receber essa promessa.
E, por exemplo, com respeito à casa, foi uma preparação de Deus, porque naquele lugar era difícil de morar, Deus me passou e nos passou pela melhor escola, né, de aprendizado. Ali foram meus melhores momentos com Deus, as maiores experiências que marcaram minha vida até hoje, aconteceram naquele lugar. E com respeito, o chamado foi assim, porque nós pensamos assim, nasceu a primeira filha, já a gente vai para as nações. Nasceu o segundo filho, já a gente vai para as nações. Só que nós olhávamos e em cada ano que passava, Deus estava preparando algo em nós, porque quando a gente fala de uma promessa de Deus, tem que ter uma preparação, né, para receber essa promessa. Tem que ter. E a senhora acha que esse tempo de uma palavra que nós recebemos até a conclusão dessa promessa, até a realização dessa promessa, é um tempo que Deus nos prepara. Deus nos prepara. Deus Mas nos no dia, prepara. mas no dia, pastora Yaline, que às vezes teve dias que a senhora desanimou, teve dias que a senhora Isso. entristeceu, É, tem dias que a senhora aham. frustrou, e tem dias que a senhora falou, "Ah, eu não. Como é que a senhora fez com esses dias difíceis? Aquele dia, olha, Então, eu tenho uma palavra que eu vou sair daqui de Cuba, que eu vou para as nações. Eu tenho uma aham. palavra que Deus vai me dar uma casa para mim, para minha família, Como mas que já nasceu um filho, já nasceu, só tem cinco? é quatro, Quatro. quatro filhos. Já nasceu um, Deus, já nasceu dois, agora vai ter. A casa vem, as nações vêm. Aí não veio, aí veio o terceiro, ó, tô grávida, já tô o terceiro filho. E aí a casa não veio, a nação não veio. Aí engravidou o quarto. E você depara Já foi. com quatro E filhos maravilhosos, um casamento abençoado, né, com o pastor aí, pastor Miguelito, o né? Babelito e nada acontece. Pastor, nada, meu marido, nada acontece. Cadê a casa? Cadê as nações? Como é que você lidou com esse tempo de espera? Imagina que 12 anos, por exemplo, a casa. Eu olhava, eu saía com meus filhos para as ruas e eu ficava, sabe, quando a gente tem um pedido diante de Deus, a gente vê com os olhos naturais aquilo que a gente quer, mas a gente sabe que ainda não alcançou. E, por exemplo, com a casa, eu saía pelas ruas e eu olhava para as casas e eu falava assim, Senhor, aonde que está minha casa? O Senhor prometeu e ainda não vem. Mas, Everton, e para todos que estão assistindo hoje, o Senhor é um Deus fiel e Ele respalda a sua palavra. E o Senhor me deu uma promessa através do seu pacto, o arco-íris. E ele falou assim: filha, pondrei como sinal para vocês o arco-íris. Sempre que esse arco-íris sair nos céus, é que eu estou anunciando para vocês que eu sou fiel, mas é o tempo de vocês se movimentar, é tempo de mudanças. E essa promessa, Everton e irmãos, foi a promessa que sempre me manteve em pé. Duas coisas, essa promessa, e o Senhor falou assim: eu vou colocar minha paz sobre seu coração, mas não a paz que a gente prega, é a paz sobrenatural de Deus que ela excede todo conhecimento humano. Nesses momentos de lágrima, imagina, nós moramos em um lugar que não dá nem para explicar. Não tinha banheiro dentro, o sobrado que tinha era de madeira. Quando nós, o pastor Miguel e eu somos baixinhos. Quando a gente subia a escada, eu não conseguia colocar meus filhos direto no berço, eu não conseguia ficar em pé. Eu tinha que me dobrar, curvar-me para colocar meus filhos no berço. Era uma coisa inexplicável. E lágrimas saíam de meus olhos, caíam naquele chão. E eu falava, Senhor, o Deus fiel, Ele está olhando para nós. Nós não temos pecado contra o Senhor, nós estamos aqui em obediência.
Por favor, Senhor, responde nossa oração. Quando que vai vir essa resposta da parte de Deus? Nos momentos mais difíceis, um dia eu lembro que estava com meu filho pequeno, Isaías, era o único que estava nascido na época, e um dia era esse dia de desespero. E o Senhor falou: não falei para você que eu iria colocar o arco-íris como um sinal para vocês? E esse dia falou, e o Senhor falou assim: manda teu filho sair e pede para ele olhar para os seus, que estou ali para falar para vocês que eu sou fiel. E aí, na hora, meu filho, acho que tinha 3 aninhos, né? Ele falou assim, eu falei para ele, Isaías, vai lá fora, filho, para ver se tem um arco-íris. E quando ele saiu, falou, mãe, tem um arco-íris. O arco-íris é um sinal que Deus dá sempre após de uma chuva, ou os céus, ele está bem nublado, Deus dá um sinal nos céus que o arco-íris vai sair. Eu sei já agora quando ele vai sair. O Senhor tem me dado tanta conexão com esse pacto que eu sei quando ele vai sair. E naquele dia não tinha probabilidade, estava como eu, né, de sair, mas o Senhor falou: eu sou fiel, eu estou aqui, eu vou cumprir minha palavra sobre a vida de vocês. E o mesmo Isaías, com 2 anos, com um ano e um pouquinho de idade, tomando banho um dia, eu estava secando ele com a toalha, e ele falou assim: mãe, não fica triste, não. Não fique triste, não, porque o Senhor vai dar para nós uma casa grande. E essa casa está longe, longe, longe. E ele fazia assim com suas mãozinhas. Essa casa está longe, longe. Eu, eu contemplava ele como mãe e falava assim: tá bom, filho. Esse dia eu cheguei na igreja, era domingo. E o Senhor falou comigo, falou assim: você não acreditou na visão de seu filho pequenininho. A senhora foi igual E, a Sara. A Sara sorriu quando Deus falou que ia dar um filho para Abraão. e, e ele fala, e o Senhor falou comigo, falou assim: ele está vendo aquilo que você ainda não viu. Ele está vendo a promessa. Meu Deus. Acredita, mas passa o tempo para se cumprir, né? Mas Deus deu essas duas sinais até hoje. A paz dele, quando vai acontecer algo em nossas vidas, que o lugar, né, espiritual começa a se entreitar ou a condição física começa a ter problema, o Senhor nos fala através dessas duas sinais, sua paz e o arco-íris, até hoje. Então, tudo que, quando uma resposta de Deus na sua vida hoje, da sua família, tem a ver Ela com vem, a paz e com o arco-íris. tem a ver, Meu tem a ver. Deus. Agora, eu acho que eu fiz a conta errada. Eu falei 29, foi 1997 a 2020. Então, Aham, deu 23 anos. vinte e Então, três anos. só que eu tenho uma outra coisa aí que eu fiquei na dúvida. A senhora esperou essa promessa e todos que estão aqui, tem muitos que estão aqui nessa sala aqui, ao vivo, ouvindo a senhora aqui, essa história, esse testemunho maravilhoso, né? Eu estou aqui sendo edificado minha fé, renovada minha fé, e a senhora fala que em 2020, e no meio de uma pandemia, a senhora, o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deu para vocês um milagre 2 vezes, porque você tinha uma promessa há 23 anos que iria para a nação. E Uhum. naquela mesma época, ele te deu, fez que você mudasse para o Brasil e te deu uma casa. Foi no mesmo tempo, não foi? Ou não? Não, não, não foi no mesmo tempo. A gente casou em 97, ano 97, passaram 12 anos para o milagre da casa.
Hum, tá. 12 anos de casados, e aí foi quando Deus operou o milagre de entregar uma casa para nós morar, uma casa digna da Em, gente morar. em E Cuba. de, em Cuba, em Ah, tá. Cuba. Então, esse milagre de ir para as nações essa promessa foram 23 anos. 23 anos. E nem um dia a senhora, pode falar a verdade, a senhora murmurou, a senhora desacreditou no que Deus tinha falado lá, através de um profeta? Não, não, Por que a porque pergunta, por que a pergunta, pastor Yaline? Porque muitos aqui, assim como eu, têm promessas. Tem aham, várias pessoas que estão aqui ao vivo e tem muitos que irão escutar essa quando o Guilherme colocar isso aqui no subir para o YouTube. Mas nós precisamos de escutar da senhora isso, assim, que nós não podemos desacreditar no que Deus nos prometeu. amém. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu, né? Que foi a palavra sobre, no caso, chamado, né? Particular meu, mas ele falava já sobre nações, né? O Senhor falou sobre o meu chamado e falou sobre nações. Está ali no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 10. E fala assim a palavra: Vê, e hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. Como essa promessa de Jeremias, muitas promessas através da palavra de Deus, nós firmamos em nosso coração. E eu falo hoje para vocês com toda a autoridade no mundo espiritual. O Deus que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, como escolheu o profeta Jeremias, como escolheu a todos os seus servos, né, que escreveram a palavra do Senhor, como nos escolheu a nós, a promessa que Ele deu para nossas vidas, Ele vai cumprir. Tem um tempo certo, tem uma hora certa, né? Mas ele é fiel e ele vai cumprir sua palavra, porque Deus não é Deus que mente. Ele não é homem para se arrepender. Ele, quando ele libera uma palavra para nossas vidas, eu aprendi que todas as provisões de Deus estão ali, estão prontas para elas descer para nossas vidas, para nós receber elas. Só que assim, por que Deus não libera elas? Porque nós precisamos alinhar algo em nosso coração ou simplesmente Deus está preparando algo do outro lado que a gente não vê, né? Porque agora a gente entende por que não nos tirou de Cuba antes, com nossos filhos pequenos. Agora, com filhos já com entendimento, com maturidade, a gente consegue exercer melhor nosso chamado aqui nas nações, né? E Deus sabe por que Ele permitiu sua formação lá em Cuba, por que a gente viveu parte dessa história em Cuba, porque hoje nós estamos aqui no Brasil como um grito de liberdade. A gente sabe já por que a gente está agora, nesse tempo, no Brasil. Então, por que não foi antes? Por que foi agora? Porque Deus sabia que era para esse tempo, para esse exato momento, que ele precisava movimentar uma família cubana para cá, para o Brasil. Uau, uau. E o tema do Five Talks aqui é a intercessão que muda histórias. Histórias. E aí, nos ensina, nos conta, abre essa caixinha de segredo aí que todos nós queremos Amém. aprender com a senhora. Como que eu Amém. intercedo? Amém. O que que Deus pode mudar através, né, da nossa intercessão? Nos ensina, que a gente está aqui querendo aprender com a senhora. Amém, amém, amém. Bom, a intercessão é uma arma poderosa em Deus.
Minha experiência, 6 meses de convertida, um dos meus anhelos mais profundos era estar com Deus. E eu sentia muita paixão por estar em oração diante do Senhor. Passava, às vezes, 1 hora, 2 horas, 3 horas orando. Antes de conhecer o pastor Miguel, que entrei na igreja, foi meu período de conversão, eu não perdi um culto. Em minha igreja, na época, o pastor tinha um culto de jejum e oração sábado. Para mim era assim, o culto principal da igreja. Então eu não perdia esse tempo, vigília. E na área pessoal, eu gostava muito de estar de joelho buscando a Deus. Deus deu para a minha vida um crescimento espiritual muito acelerado. Ele começou a acelerar as coisas e eu penso que foi através dessa intimidade profunda com Deus. Deus me ensinou um segredo. E o segredo é nos tornar amigos de Deus. Tem uma diferença, ser filho e ser amigos de Deus. O Senhor me ensinou nesse período de 12 anos de espera de nossa casa, ser amiga de Deus. Porque o Senhor falou assim: tem uma diferença, filha. Eu te reconheço como filha. Agora, eu saber que você é minha amiga é outra coisa, porque amigo sabe os segredos, né, mais íntimos. E eu aprendi, amados, a saber os segredos mais íntimos do Senhor. O Senhor me chamou amiga, me levou muito perto dele através da oração, da intercessão. Por esse período foi necessário na minha vida, porque através de cada período o Senhor falava comigo assim: oração e intercessão tem etapas, né? Que vocês não podem pular. Não é a mesma coisa. A oração é aquilo que você faz todos os dias, você entrega diante de Deus, você pede para Deus. Agora, intercessão é quando você se coloca a favor de outra pessoa, cidades, territórios e nações, né? E nós, como seres humanos, temos uma tendência a um ego, né? Às vezes nós somos egoístas conosco e com os pedidos que a gente faz para Deus. Nós pedimos e pedimos e pedimos. E quantas vezes nós nos colocamos a favor do reino do Senhor? E Deus me ensinou isso. É uma coisa que eu queria passar para vocês, né? Como é importante nós conhecer as necessidades do reino do Senhor e começar a nos unir à obra do Senhor globalmente, aonde Deus está obrando, e nós nos unir a essa obra de Deus. Então, Deus acelerou meu crescimento espiritual porque Ele tinha um chamado para a minha vida, né? Com respeito à intercessão, porque oração, eu comecei a orar, buscar a Deus, teve uma maturidade espiritual, mas agora o Senhor falou: agora vamos para o seguinte nível. E na época, na igreja que a gente se congregava, tinha um grupo de intercessão de 7 pessoas, que eu falo assim que foi um exército que Deus preparou na época. O que Deus fez com essas 7 pessoas até hoje permanece. E Deus, assim, preparou exclusivamente esse grupo, mandava até pastores da Argentina para nos dar palestras sobre a intercessão e nos equipou para grandes batalhas, né? Então, nós aprendemos muito respeito à intercessão. Intercessão é quando você se coloca a favor de alguém ou de uma, como eu falei, de cidades, territórios e nações, mas a intercessão é a coluna. Intercessão é coluna, quando você, aqui em seu corpo tem uma coluna vertebral que ela sustenta seu corpo. A intercessão sustenta sua própria vida, sustenta sua família, sustenta seu lar, sustenta nações, né? Sustenta reinos.
Então, eu aprendi que a intercessão é uma ferramenta que Deus tem dado para todos os filhos de Deus, amém? Para crescer. E aquilo que você não entende na sua vida, através da intercessão é revelado. Amados, é algo poderoso quando você entra na presença do Senhor. E eu aprendi, você às vezes quer se colocar a favor de uma pessoa, mas o Espírito Santo fala assim, não, agora eu vou gemir por você. E começa como fala a palavra, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. E já eu tenho experimentado isso, o Espírito Santo intercedendo pela minha vida, né? Às vezes eu entro e o Espírito Santo me toma e começo a falar línguas, começo a falar com o Senhor, e Ele está intercedendo pela minha vida, né? E por isso eu falo, é muito importante a preparação e ouvir a palavra do Senhor. Quando todo filho de Deus quer entrar nesse nível da intercessão, tem passos. Entrar na presença do Senhor, ficar quieto, ouvir a voz do Pai e deixar o Espírito Santo te conduzir. É uma preparação. Amém? E assim, para mim alcançar sair né, sair, além da posição de filho, me reconhecer como filho, reconhecer a minha identidade, inclusive como está lá em Gênesis 1:26, né? Nós somos imagem e semelhança do Criador. E como de fato ser amigo de Deus. Amigos de Deus. O Senhor me ensinou através do discípulo de João. Ele fala assim na palavra, descreve que João, ele conseguia escutar as batidas de seu coração. Isso é muito profundo, amados, porque saber o que está dentro do coração de Deus não é para qualquer um. E tem uma distância por ser percorrida, né? Filhos e amigos de Deus, né? Aqueles que estão no perto, aqueles que estão nele, aqueles que sabem o que o pai está sentindo. Minhas experiências, eu podia sentir quando eu chegava em um lugar, se o Senhor estava feliz ou se o Senhor estava triste com aquilo que estava acontecendo naquele lugar, ou com alguma pessoa. O Senhor, assim, se eu pudesse, não tenho nem palavras para descrever como que Deus assim tem um relacionamento tão íntimo comigo que nada é oculto. É assim, o Senhor me conhece. Há uns dias só, eu estava em uma ligação em Londres, com uma irmã que a gente ora, tem um grupo, o Senhor me deu o privilégio de, aqui no Brasil, montar um grupo de oração que ora mulheres de madrugada. Aqui no Brasil, fora do Brasil, oramos toda quinta-feira, de 5 às 6 da manhã. E ela viajou para Londres e estava lá com uma situação de família. Aí Deus começou a falar, não é a situação da sua família, Deus levou sua vida, quando você viaja, você está em missão com Deus. Você pode ir de lazer, você está de férias, mas você está de missão com Deus. E eu estava orando com ela, e o netinho dela saiu na câmera e falou, oi, 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 eu te conheço. Falava a criança, eu te conheço. Eu falava assim, Jesus, não é possível. Essa criança está sendo a expressão de Jesus. E essa frase, já Eu, Jesus tem me revelado muitas vezes através até de sonhos. Um dia eu sonhei com ele, não consegui ver seu rosto, e o Senhor falava comigo, Jaline, eu te conheço, eu sei quem você é. E isso para mim, amados, é suficiente. Eu falo assim, se eu sou amiga de Deus, se eu sou filha, sou amiga de Deus,
para mim, suficiente. Meu Deus, que forte. É muito forte. A E o que que... presença de Deus está nesse lugar. Amém? Amém. Que Deus seja louvado. nessa manhã, o Espírito Santo já está tocando o teu coração. Erabás, chorecaribás, suricaxerebá, tu sonhando caldores, suriandirias, sonhando có. Recai, eu sonhando, que você possa escutar essa palavra nessa manhã. Eu te conheço, eu sei quem você é. Rebaço, ribaço, lilibaço, iando duduaço, iando calo, duduço, iando cá. Você é meu filho. É, oxo, ando cá, tu lindo face, indo tendo só. Conheço o teu despertar, eribus, indo cá, rodo, sendo, conheço tuas lágrimas, enchendo cá, do sundo quero um bundo sambo, da cheiro ba. Muitas das vezes você pergunta para mim o quando que vai acontecer. Ora, tatoriando, choiando cá. Será que eu não tenho estrutura? Cheio do som, do que, do sei, do que lá. Será que é algo muito inalcançável para mim? Rutareu, sonhando cá, do sei, eu sou o Deus que muda rotas. Ando cheio, do corre, do sei, do estou conduzindo tua vida. Segue meu GPS. Talvez você precisa olhar para um ponto que você não consegue enxergar. Ceia, meu chamado vai mais além daquilo que você pensa ou imagina. Oh, Senhor. Aleluia, Senhor, obrigada, Pai. Que essa palavra que hoje está sendo liberada, Senhor, talvez para um filho, ou muitos dos filhos que estão aqui, outros que vão entrar, Pai. Em nome de Jesus, seja selada, Senhor, agora nos céus e aqui na terra. Talvez está sendo muito cansativo, talvez o sol está fatigando demais, talvez o cansaço físico e espiritual está trazendo esse cansaço, Pai. Mas em nome de Jesus, que nessa manhã comece os seus, Pai, a ser liberados, Senhor, sobre teus filhos nesta manhã, cheia, tosso, veiacando, que ia ter o sonho de cá. Oh, cheirando só. Eu vejo um caderno cheio de datas, aleluia, de pedidos de oração. Oh, tarendo sonhando, cheio de tatas, saiam do Lord. O Senhor conhece. O Senhor conhece teu clamor, o Senhor conhece teus pedidos. E assim como você tem enumerado cada um de seus pedidos, o Senhor tem um dia, uma data exata para ir respondendo cada um deles. Em nome de Jesus, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada pela tua presença nesse lugar, Pai. O Senhor tem liberdade, Pai, para obrar e para operar milagres sobrenaturais em cada um de que estão aqui presente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Aleluias. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Obrigado, Tá. pastor e Aline. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Aleluia, A Senhor. presença do Senhor fez real aqui em nossas vidas, aqui nessa manhã. Obrigado, Jesus. Aleluia. Quem tem um caderno aí com datas? Quem tem um caderno aí anotado com as datas, com os pedidos de oração? Glória a Deus. Eu, no início do ano, Everton, eu coloquei a data, né? A data, né, do dia que eu escrevi, e aí eu botei vários pedidos. Falei para Deus, uma carta para Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.
ela está sendo realizada, amiga, em nome de Jesus. Jesus vai Amém. realizar todos esses pedidos que você anotou, que você escreveu, em nome Amém. de Jesus. Aleluia. Eu vi nesse caderno uma data, assim, no canto, e eu vi todos os pedidos, né? Que a presença do Senhor está muito forte. Douglas, o Senhor já viu esses pedidos, né? E assim como você escreveu, porque quando a gente se senta e escreve, é porque a gente já está ouvindo o som o rua do Espírito Santo, esse sopro do Espírito Santo. E o Senhor já entrou com providência, já entrou, aleluia, para desenvolver os projetos que o Senhor escreveu nesses projetos, pela sua família, os projetos que você tem na área secular, na área também ministerial, o que você quer. Amém? Em nome de Jesus, que nesta manhã, cada um desses pedidos, que é importantíssimo isso, sejam conectados ao propósito do Senhor. Porque quando nós fazemos pedidos e conectamos ele com o propósito do Senhor, alinhamos eles com a vontade do Senhor, Obrigado, Senhor. eles se fazem realidade. Amém? Em nome de Jesus. E nós Em nome liberamos de aqui, pastora Jesus. Yaline, Amém. nós liberamos aqui que o Senhor está respondendo todos esses pedidos que o Douglas escreveu ali no início do ano. Nós cremos nisso. E receba, Douglas, receba que o Senhor está realizando todos esses pedidos, está liberando, os céus estão abertos sobre Amém. todos esses pedidos, Senhor. Receba isso. Eu recebo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Pastora, eu queria que a senhora orasse, né? Muitos aqui têm sonhos, têm promessas, mas que a senhora possa orar aqui para que, né, que o Senhor possa liberar essas promessas. De repente, por algum motivo, para o Senhor sondar o coração de cada um aqui, aqueles que vão escutar esse Fivecast, aliás, esse Five Talks, desculpa, mas que o Senhor possa, que a senhora tenha autoridade para isso. A senhora esperou por 23 anos uma promessa. Em nenhum Amém. tempo a senhora murmurou, a senhora desanimou, a senhora frustrou, e Deus agradou disso. E como a senhora falou aqui, a senhora não é só uma filha, a senhora é uma amiga de Deus. Então, eu Amém. queria, com a autoridade que Deus deu à senhora, que a senhora ore para as nossas promessas, que Deus usou alguém, usou um profeta, usou um amigo, usou uma pessoa desconhecida, né, para nos entregar uma palavra, e que nós possamos ser amigos de Deus nessa manhã. Amém. Amém. Em nome de E Jesus. aqui o William Tana, ele faz uma pergunta. Me desculpe a ignorância. Em Cuba, a ditadura rejeita as religiões ou Cristo? Bom, no início da Revolução, teve muita perseguição contra a igreja, né? Muitos líderes religiosos, seja no caso cristão, eles eram perseguidos por anunciar o nome de Jesus. Hoje, a perseguição não é tão aberta, mas existe, porque você fala assim, não, a gente tem liberdade para fazer cultos, as igrejas estão lotadas, hoje o evangelho em Cuba, em meio de uma ditadura, de um caos, agora mesmo Cuba está um lugar que é um lugar de sobrevivência, a igreja tem se posicionado, né, e está buscando muito a Deus. Mas o que acontece? O que rige a nível de governo rige também no meio, né, da igreja. Esse espírito de controle que está a nível de governo, ele também se manifesta dentro da igreja, entendeu? E aí que acontece que hoje em dia a igreja tem liberdade, mas às vezes não sabe usar sua própria liberdade para fazer um pouquinho mais além
daquilo que o Senhor quer, né? Já estou eu aqui lendo a pergunta. No reino do Senhor, eu conhecia a Jesus no meio desse sistema, eu e minha família, e aprendimos a ser livres em meio da escravidão. Nós fizemos um trabalho extraordinário com nossos filhos de descontaminação. Quando eles iam na escola e voltavam da escola, nós sentávamos com eles. O que vocês aprenderam hoje? O que o mestre ensinou para vocês? Quando eles contavam algo contrário, que não tem nada a ver com o reino do Senhor, nós descontaminávamos sua mente. E isso era Coisas, todos os dias? todos os dias, rituais que eles fazem, por exemplo, eles têm um ditado, um lema, que fala assim: pioneiros por o comunismo, seremos como o Che. E nós falamos assim: vocês não podem repetir essa frase, vocês são como Cristo, vocês não são como ele. Porque quando nós fomos ver a história dele, que muitos não conhecem, é uma história que não é para você repetir seu legado, né? Então, nós ensinamos para eles que a gente não tem ídolos, que a gente tem Jesus, né? Che Guevara. Quando falou Che, eu imaginei que era o cara que mandava parar na parede, bala pra quem te quer. Não Era um importa quem assassino. você é. Jesus amou a tudo e a todos sem distinção. Che Guevara, você é homossexual? Vai pra parede, bala. Bala. Isso, isso. E aí olha o que você está aprovando para seus filhos. Repete. Você vai ser igualzinho ele. Era todos os dias a consigna na escola. Vai colocar uma flor e vai jogar no mar porque o outro, o Camilo, ele morreu afogado. Não, você não tem que fazer ritual. Meus filhos falaram assim: mãe, mas a gente tem que levar uma flor. Eu falei: fala para a maestra que você não tem. Não tem flor. A gente não vai dar flor para você jogar no mar, né? E era uma luta porque era todos os dias e assim, uma educação aparentemente boa, mas toda uma educação manipulada, uma educação controladora da mente, um sistema comunista sendo instalado na mente de uma criança, uma história repetitiva na mente de uma criança. Então, nosso trabalho era dia após dia, né? Era uma descontaminação na mente de nossos filhos. E tanto assim que eles chegaram aqui no Brasil e eles conseguiram ver o mundo espiritual e ver coisas que acontecem no Brasil que brasileiro não vê. O que, por exemplo? Por exemplo, chegar na escola, uma das minhas filhas chegou aqui com a expectativa, não, e falou assim: a educação do Brasil é, mãe, como que será? E ela teve que lidar com uma escola estadual, né? Não particular. E ela falou assim: mãe, pelo amor de Deus, meu Deus, quando falam de Cuba, fala que o governo é bom, fala que nós devemos ser socialistas. E ela falou assim: vocês não têm autoridade para falar porque vocês não conhecem a história. Vocês não conhecem a história. Um dia ela falou assim, pedir permissão porque era aniversário dela, e a gente sempre, aniversário, passa junto em família. E aí a professora falou assim: que isso? Você passar aniversário junto com sua família? Para que você pede permissão? Ela falou assim: porque é um princípio da minha família. E ela via o espírito de controle, mentes sendo adoutrinadas, né? O comunismo, ele não começa em um dia, ele leva anos para ser instalado na mente, ele começa na mente,
A escravidão começa na mente. Elas começaram a ver, mãe, o povo brasileiro se conforma com um salário mínimo. Ele não quer estudar porque escravizaram sua mente. O conhecimento traz liberdade, né? Se conforma, reclama por tudo, não agradece, mãe. Porque o que acontece? Quando você tem uma mente livre, você vai voar e vai fazer coisas que ninguém consegue fazer, porque você é livre, né? Ninguém consegue colocar um controle sobre a sua vida. Então, doutrina começa na escola, né? E eles começaram a ver isso aqui no Brasil. Já começaram a ver. Amém. Muito bom. Mas eu queria que a senhora fizesse essa oração, né, final aí para gente, sobre muitos que estão aqui esperando uma promessa do Senhor, na sua área pessoal, profissional, no seu casamento, e também, né, que nós possamos ser a senhora liberasse essa palavra sobre as nossas vidas, que possamos ser não só filhos, reconhecer a Não, nossa amigos. paternidade, mas amigos de Deus. E nós Amém. oramos aqui, pastor Yaline, para você, a senhora e o pastor Miguelito, o esposo da senhora, mas os filhos da senhora, que Deus possa continuar usando vocês poderosamente e que a mão poderosa de Deus possa estar sobre vocês, sobre o Amém. ministério de vocês, que o Senhor possa sempre estar guardando vocês, livrando do homem mau, livrando Amém. de toda discriminação, de todas as palavras contrárias, e que o Senhor Todo-Poderoso, Ele, tudo que vocês precisarem, tudo que vocês pensarem, que desejarem no coração de vocês, que o Senhor possa entregar na mão de vocês, Amém. porque é um coração fértil, é um coração que generoso de vocês. Eu creio que o Senhor Aleluia. ainda vai aumentar, vai crescer, vai assim como um bolo que você coloca ali fermento e ele cresce, sabe? Acho que o ministério do Senhor nós decretamos aqui, nós profetizamos um Aleluias. ministério que vai não só ficar no Brasil, é um ministério que vai atuar nos quatro cantos do mundo, né? Amém. Aqui a gente Amém. vê que o Leandro Guimarães, né? Ele é o líder do 5am lá da Europa e o tanto que ele fala conosco, o quanto que eles estão sendo usados lá na Europa, sabe? Homens estão Amém. acordando ali para estar no 5am ali, orando, intercedendo. E eu creio, assim como o Leandro está lá na Europa, que está sendo um agente de transformação para aquela nação. A senhora também. Não só transformou o tempo que a senhora ficou em Cuba, vai transformar aqui o Brasil. Os filhos da senhora são missionários, que estão mudando ali, Amém. os coleguinhas de escola ali, e eu creio que o Senhor está capacitando você e o marido da senhora para irem Amém. mais longe ainda que vocês foram. E Amém. que a senhora É, possa ajudar outras pessoas, como a senhora está ajudando nós nessa manhã. A senhora me abençoou muito com o que a senhora falou aqui. Que nós possamos ser amigos de Deus, de amigos de entender o Deus. que Deus quer de nós, de interceder por pessoas, de orar por pessoas. Então, que nós possamos sair daqui hoje, amigos de Deus. Amém. Amigos de Eu Deus. creio que essa é a palavra rema, né, que Deus liberou nessa manhã para todos nós nos tornar amigos de Deus. E hoje nós entendimos que 2024 Deus nos deu um chamado. Esse domingo a gente vai ter em nosso canal de YouTube é, o privilégio de nós começar a divulgar nas redes sociais sobre o chamado de Deus aqui no Brasil. O Senhor nos chamou para pastorear imigrantes que estão espalhados por o mundo todo. Deus liberou uma palavra que nos levava de volta para nossas raízes e a gente não entendia, falava de volta para Cuba. Não, é para todo aquele que saiu de Cuba ou de outra nação de fala hispana, para nós pastorear de uma forma online. A igreja começou a funcionar de uma forma online. Hoje estamos no Chile, estamos no Canadá, estamos em Espanha, estamos no México, estamos na Venezuela, estamos chegando a várias nações, né?
através da ferramenta da internet, né? E nasceu uma igreja. Hoje nasceu uma igreja, Comunidade de Fé Internacional, Uau. né? E está funcionando. Deus nos deu uma estrutura, estamos trabalhando com discipulado, estamos recebendo as vidas, trabalhando com casais, trabalhando com os homens, as mulheres, e todo domingo, 10 horas da manhã daqui do Brasil, a gente está ali com uma palavra. O tempo em espanhol, mas nossa filha, que Deus preparou ela é tradutora e ela traduz esse tempo em português. Ou seja, que está nos 2 idiomas. Estamos preparando a outra filha para, em algum momento, fazer uma tradução em inglês, para as pessoas que estão nos Estados Unidos, elas também poderem acompanhar essa palavra. Eu tenho que compartilhar uma coisa com a senhora, viu, pastor? Não vai precisar disso, não, porque o YouTube está traduzindo automático já para todos os idiomas. É verdade, é verdade. Já daqui Uau. glória a Deus. Obrigada, irmão Guilherme. É isso. A gente vai terminar então com uma oração da senhora, então. E para quem Amém. quiser, o pastor Miguelito deixou aqui o canal de YouTube deles. Então, se vocês quiserem acessar aí, seguir, curtir, fica à vontade. Douglas, Primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer a pastora e a Aline. Senti muito de Deus. Quando a senhora falou a palavra amigo, eu comecei a me derramar aqui em lágrimas aqui do outro lado. Eu recebo. Deus realmente está nesse negócio. E me veio o que a senhora falou, né? Desde o momento que a senhora casou, né? E aí até a sua casa, né, ser estabelecida, foram 12 anos, correto? Correto. E 12 anos, 12 anos significa no mundo espiritual governo. Então precisou para que esses 12 anos acontecessem, para que o Senhor estabelecesse a sua casa debaixo de um governo. E lá em Provérbios capítulo 24, versículo 3, diz assim: através da sabedoria se edifica uma casa, e pelo entendimento ela é estabelecida. Então, sobre debaixo dessa palavra, né, a sua casa, a sua família foi estabelecida, e Vou anotar aqui. para que a senhora pudesse alcançar as nações, a sua casa precisava ser estabelecida. E assim o Senhor fez. Eu queria deixar essa mensagem. amém. Glória Muito a bom, Deus. Douglas. Muito bom. Provérbio 3. Provérbios 24, versículo 3. 24, versículo o quê? Versículo 3. 3. Ô, Hudson, você quer fazer alguma pergunta aí, Hudson? Não, tô só ouvindo, tô só entendendo mais e aprendendo mais um pouquinho. O que você está com dúvida aí? Eu senti que você está querendo perguntar alguma coisa, pastor. Fica à vontade. Não, não. Não? Obrigado. Eu senti nada. Pastor Aline, finaliza para a gente aí com uma oração, por gentileza. E agradeço a senhora, né, por esse Amém. tempo, agradeço o pastor Miguelito aí, disponibilizar esse tempo de nos ensinar, de testemunhar o que Deus tem feito e vai fazer ainda mais na vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Amém. Em nome de Jesus. Oramos hoje, Pai. Agradecendo a Deus, Pai, porque hoje é um dia que está marcando nos céus um antes e um depois. Hoje está sendo um divisor de águas para muitos de nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, nesta manhã, Senhor, a favor de cada um de nós, porque somos teus filhos amados, Pai. Mas eu quero te apresentar, Senhor, esse grupo, Senhor, mundial, global, Senhor, que cada dia se dispõe, Senhor, para se reunir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, nesta direção, que eles consigam todos se tornar amigos teus, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que eles consigam escutar as batidas de teu coração, Pai. Oh, Senhor, quebra todo orgulho, quebra todo egoísmo, quebra todo egocentrismo, Senhor. E leva eles, Senhor, a esse lugar de intimidade, aonde só existe o Senhor e eles, Pai.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro nesta manhã para que cada promessa que o Senhor tem dado para a vida deles, para as esposas dele, para a família deles, e nesta hora, Senhor, sejam liberadas nos céus, Pai. Eu sei, Senhor, por minha própria experiência, que tudo tem um tempo para se cumprir. Mas eu sei que o Senhor tem sua fidelidade para com eles. E se algum deles está passando por um deserto, Pai, que o Senhor venha com provisão, com sustento do céu, Senhor, para eles conseguir atravessar esse deserto, Senhor. E, Pai, que no tempo certo, na hora certa, cada palavra, Senhor, que foi pautada no céu, Senhor, seja liberada, Senhor, para as suas vidas. Em nome de Jesus, te agradeço por esse dia. Te agradeço pela oportunidade, Senhor, porque assim um dia o Senhor me falou que um dia estaria compartilhando minha história de vida, a história da minha família para muitos. E muitos, aleluia, também receberiam como herança as nações da terra, Senhor. Nessa hora eu libero, Senhor, para aqueles que estão dentro do Brasil e fora do Brasil, cada promessa, cada palavra que tem sido dado da parte de Deus, para que ela seja cumprida na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, te agradeço por esse tempo precioso que hoje aconteceu aqui na terra e que fique registrado nos céus, para que aqui no grupo um dia eles consigam testemunhar das grandezas do Senhor, Pai. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado. Obrigado aí, Guilherme, também pela sua disponibilidade. O Guilherme vai nos mandar, e eu vou mandar para a senhora esse Five Talks gravado. Se a senhora quiser Amém. enviar para outras pessoas, tá bom? Amém. Obrigado aí, gente. Obrigado, Guilherme. Obrigado, pastor Deus Miguelito, pela abençoe. presença. Deus Deus abençoe. abençoe. Amém. Deus abençoe. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.